Chamar agora o Emiliano Milanês Graziano da Silva, mais um jacarepaguano. Obrigado do convite. Primeiro eu queria agradecer à República, agradecer a nossa querida Exalc por me dar a oportunidade de estar aqui. Antes de entrar na minha palestra, eu queria contar quem sou eu, por que eu estou aqui. E eu estava ali sentado quando eu ouvi a provocação do nosso querido moderador, que sustentabilidade não é uma coisa muito importante. E eu lembrei do meu avô. Meu avô foi aluno aqui dessa casa, turma de 42. Talvez seja o motivo pelo qual eu vim para cá. E meu pai também, e primo do meu pai, Candinha, que está aqui. E meu avô me falou uma coisa muito importante. Ninguém é tão ruim que não tem nada para ensinar, e nem tão bom que não pode aprender alguma coisa. Espero que eu possa ensinar alguma coisa para o nosso querido moderador hoje. BASF e sustentabilidade. Eu vou usar os slides para me apoiar, para contar para vocês o que eu acho que é o mais importante. O profissional formado nessa casa é um profissional raro no mercado, é um perfil profissional que não existe, que é o profissional de sustentabilidade. E eu falo isso em todo lugar, eu sou agrônomo com muito orgulho, apesar de não ser um agrônomo que põe o pé na terra. Quem é o profissional de sustentabilidade? E o que ele precisa ter? E aí isso me dá muito orgulho de estar num seminário organizado por uma república estudantil, em um tempo onde elas vêm sendo demonizadas. Alguns docentes dessa casa, de outros lugares, uma mídia que talvez prefira falar de coisas escandalosas do que, por exemplo, noticiar que a gente tem um exalquiano, um agrônomo, presidente da maior entidade do mundo hoje. Por acaso é o meu pai, mas não por isso que eu venho falar, mas porque está trazendo contribuições significativas para a discussão de sustentabilidade, alimentação e futuro. Eu fiz agronomia, fui trabalhar com mercado atacadista em Santo André, me especializei nisso, comecei a dar consultoria para as Nações Unidas, trabalhei com a Unicef, trabalhei com a FAO, antes do meu pai ir trabalhar lá. E aí, quando ele foi trabalhar, eu tomei a opção de sair, para não ter nenhuma dúvida de que eu não estou lá por causa dele. Nunca tive, nem ele. A gente prefere se afastar desse dilema. Depois eu trabalhei também para o governo do Canadá, prestei consultoria, montei uma empresa de consultoria. Aí eu falei, bom, não vai dar certo isso porque eu não tenho nome. Trabalhei com organizações não governamentais, trabalhei no terceiro setor, montei uma organização de comércio justo e solidário, sou do conselho político dela até hoje, e hoje estou trabalhando na iniciativa privada. Então, assim, eu passei nos 3 setores da economia, e isso me qualifica como um profissional de sustentabilidade hoje. E o profissional de sustentabilidade, acima de tudo, ele tem que ter jogo de cintura, mas ele tem que ter conhecimento técnico profundo, e ele tem que ter capacidade de se aprofundar nos temas aos quais ele estuda. Pegada de carbono é um tema maravilhoso, é um tema bonito para a sustentabilidade. Tem um livro que eu recomendo todo mundo ler, chama-se O Ambientalista Cético, questiona exatamente esse tema. Será que é mudança climática? Será que não é? E aí a gente vem trabalhando. E o profissional de sustentabilidade também tem que ter capacidade de lidar e trabalhar com a diversidade. E aí a gente vem para uma escola, vem para um ambiente estudantil, vem para uma república, onde você aprende isso todo dia. Você entra bicho, você sai doutor, e você aprende a coisa mais importante. Bicho não acha nada. Um profissional sério não acha nada. Um profissional sério ou sabe ou não sabe. O professor Fernando acabou de dar um melhor exemplo aqui. Você acha? Eu não acho, não posso achar. Eu tenho que saber. E quando eu sei, eu mostro o dado. Se eu não sei, eu vou lá e pesquiso. E a grande maioria de quem faz as melhores pesquisas para trazer essas respostas sobre esses temas de desenvolvimento sustentável são profissionais ligados a esse campo da sustentabilidade. O que eu acho importante do perfil desse profissional que trabalha com sustentabilidade e por que eu acho que um ambiente como uma república estudantil ajudou a me formar e ajuda a formar bons profissionais para isso. Só para vocês terem uma ideia, como toda a república, na BASF a gente tem um comitê de governança para o tema de sustentabilidade. É um comitê que responde a uma estrutura global, um conselho da BASF, tem um diretor-presidente, tem um conselho de executivos local, e eu tenho um comitê que faz trabalhos para tocar esse assunto dentro da empresa, apoiado por uma fundação que a BASF criou há 10 anos atrás. E, aliás, essa fundação fez um estudo muito interessante. Eu estava na fundação até 1 ano atrás, e a gente fez um estudo ao convite do McDonald's nos Estados Unidos para exatamente responder a pergunta: comer carne consome tanta água assim? Pergunta que o professor Fernando colocou aqui. E é verdade, tem números mirabolantes, tem discussões apaixonadas. Sustentabilidade é esse tema apaixonante. É esse tema que às vezes parece pouco científico. E quando você traz ciência para isso, você muda o jogo. Você passa a mostrar que para você falar de sustentabilidade, desenvolvimento mais sustentável, de economia, você tem que trazer números, esses números fazem negócios, e a partir desses negócios a gente faz a economia girar e a gente mantém
uma loja. E a Fundação Espaço Eco fez uma pesquisa onde viu que, desde a década de 70, nos Estados Unidos até hoje, o consumo de água para a mesma tonelada de carne produzida vem caindo, e existe tecnologia disponível para que isso caia ainda mais. Só que só o setor produtivo não é capaz de mudar essa realidade. Precisa de mais investimento, precisa de mais pesquisa. É um termo que a BASF utiliza, cocriação. Ninguém faz nada sozinho. E aí, através desse estudo, sentou na mesa da Associação dos Produtores de Carne nos Estados Unidos, o Greenpeace, e hoje eles ajudam a financiar tecnologias para reduzir o consumo de água na produção de carne. Então você sai de uma discussão apaixonada, aparentemente antagônica, do Greenpeace com o produtor de carne, você coloca um número na mesa e fala, vem trabalhar comigo. Esse é o papel da sustentabilidade, no negócio, no mundo. Sair da paixão e vir para a razão. A gente tem aí um time corporativo que trabalha, dando apoio a tudo isso. A gente tem algumas medidas importantes, mas a gente fala de públicos importantes. E para você falar com públicos diferentes, a vivência que você tem numa república é fundamental, porque você vive com pessoas diferentes. Quando eu morei na Jacaré, tinha gente de Campo Grande, tinha gente de Cambuí, Minas Gerais, tinha gente de Campinas, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Brasil inteiro. E você vive com essa diversidade, você aprende a falar com essas pessoas de modos diferentes, com pontos de vista diferentes. E isso te qualifica para você poder dialogar stakeholders diferentes depois na sua vida profissional. Isso é fundamental quando você fala em sustentabilidade. Você também trabalha com uma coisa que chama imagem, reconhecimento. A BASF quer ser reconhecida como uma empresa que transforma a química para um futuro sustentável. Quem é a BASF na vida da gente? Eu vou dar 3 exemplos que pouca gente sabe. A BASF sintetizou o Indigo Blue, está na calça jeans. Essa molécula sintética, química, foi feita pela BASF, que deu origem ao nosso jeans. A gente também inventou a fita cassete. Alguns de vocês não vão conhecer, aquela fitinha que a gente ouvia música, que hoje guarda dados, foi inventada pela BASF. Não é mais um negócio da BASF. E a BASF também fez uma coisa, dentro do nosso campo aqui, da agricultura, que inclusive rendeu um prêmio Nobel, que foi sintetizar o primeiro fertilizante à base de amônia. Foi produzido pela BASF lá nos anos 30, possibilitou aí uma série de avanços, o querido Roberto Rodrigues falou aí da tecnologia, né? Isso foi uma contribuição da BASF para um futuro mais sustentável, e a gente vem trabalhando em coisas melhores para isso. A gente está, por exemplo, trabalhando com um aditivo para você colocar em fertilizantes que diminui a transformação dele em amônia e, portanto, a perda do fertilizante nitrogenado antes mesmo da planta ter a chance de absorver. Isso aí é a sustentabilidade. Isso é um futuro mais sustentável. Isso é a química trabalhando para a sustentabilidade e a sustentabilidade trabalhando para fazer o planeta um pouquinho melhor. A gente diminuir os impactos com a mesma quantidade. A gente olha também quais são as necessidades globais, quais são as indústrias mais importantes para o nosso negócio, porque a sustentabilidade é dinheiro, né, gente? Sem dinheiro não dá para fazer nada. Né? O diretor da SLC, a maior produtora, até outro dia, de soja do mundo, né, falou assim, quem está no vermelho não investe no verde. Isso é sustentabilidade. Se você não ganha dinheiro, para com isso, é brincadeira. Vamos embora, vamos tomar café, cerveja, mais divertido. Então a gente estuda que indústria que é, quais são as tendências, onde a gente vai investir. A gente investe mais de $1 milhão por dia em pesquisa e desenvolvimento. Para a gente fazer mais produtos, melhores produtos, para a gente vender mais e poder fazer isso, continuar fazendo isso. A BASF está atingindo 150 anos hoje, 105 só de Brasil. A gente trabalha com ferramentas. Você só gerencia o que você mede. E se você não tem ferramenta para isso, você tem que pesquisar. Teve a Rio 92, discussão maravilhosa, o que era sustentabilidade, o impacto para o ser humano. Aí criaram um termo lá, ecoeficiência. O que é ecoeficiência? Um impacto equilibrado na economia e no meio ambiente. A BASF falou, esse é um termo interessante. Eu vou desenvolver os meus produtos baseado nisso. Contratou alguns cientistas, 4 anos depois, em 96, criava uma ferramenta de análise de ecoeficiência. Essa é a ferramenta baseada em um conceito, ciclo de vida. Não é o produto ali na sua mesa. Você tem uma pré-cadeia enorme, você tem uma pós-cadeia enorme. Esse é o conceito de ciclo de vida, e aí tem o C-Balance e o Ag-Balance, que são a sócio-ecoeficiência. Você pega a dinâmica social e coloca nessa análise também. São ferramentas que a BASF desenvolveu e elas são disponibilizadas para a sociedade aqui no Brasil, através da fundação que a BASF tem, para a gente fazer estudos. A gente fez, por exemplo, a avaliação dos temas quentes, né, dos hot topics da pecuária brasileira, exatamente para a gente saber o que a gente vai estudar. A pegada hídrica é tão importante assim para a pecuária brasileira? Ou é mais importante eu falar sobre dejetos? Aonde eu vou investir o dinheiro da BASF? E a gente tem que ouvir a sociedade, os meus stakeholders,
E aí eu tenho que ter um jogo de cintura e eu tenho que ter uma capacidade técnica de trazer resposta a isso. E a gente usa essas ferramentas para isso. A gente também vai trabalhar com as medidas de desempenho e gestão, dentro de casa, né? Eu tenho que praticar o que eu prego. Isso eu aprendi na República. Não adianta você ir lá para a rua, se dentro da sua casa você faz uma porcaria de gestão. Seu caixinha telefônica é bagunçado, as compras você não faz direito, né? Falta água, não paga a empregada direito. Você tem que ter ferramentas internas, auditorias internas. Você tem que avaliar o seu desempenho. Você aprende isso numa vida de república muito fácil. Todos os produtos que a BASF tem, são 8.000 produtos, que podem ser 61.000 aplicações diferentes, e olhar cada uma delas e falar assim, o que isso aqui tem de sustentabilidade? Ou seja, que impacto positivo eu trago para a sociedade e como que eu posso fazer isso um argumento de venda para o meu produto. Então eu pego todas as necessidades que a sociedade ou os meus stakeholders têm, vejo as ferramentas que eu tenho para medir, avalio, classifico todos os meus produtos e transformo eles. Vou dar um exemplo prático para vocês. A gente produz um copo compostável. Não é aquele plástico verde, que é da concorrente, que hoje, por exemplo, é vendido para o McDonald's na Europa. Por quê? Porque você precisa de uma barreira físico-química para você ter água em papel, só que isso normalmente era com componentes fluoretados, que é tóxico, que é difícil de ser reciclado, que é difícil de ser trabalhado. E aí tinha um eixo de sustentabilidade. Você olhou e falou, eu vou deixar de vender em algum momento, porque as pessoas vão parar de consumir. A gente trouxe isso para dentro de casa, pesquisou, desenvolveu um composto que é compostável e que dá a mesma qualidade de reter água em um copo de papel. E aí a gente tem hoje um copo que chama Ecovil. Eu fiz isso com todos os meus produtos e eu vi que 23% deles têm uma contribuição substancial de sustentabilidade. Eu tenho uma coisa que nenhum concorrente tem. 23% das vendas dos meus produtos no mundo inteiro tem essa característica. E do outro lado, ponto 3, eu tenho uma preocupação. São produtos vendidos normalmente, que atendem toda a legislação, só que tem uma preocupação. E aí a área de sustentabilidade olha e fala assim, isso no futuro não vai ser legal. Eu posso vender ele hoje, mas no futuro não vai ser tão positiva a venda dele. Desenvolvo pesquisa e transformo ele em outro tipo de produto. Eu também utilizo a sustentabilidade para eu fazer esse relacionamento com fornecedores e com os stakeholders. E aí tem várias ferramentas, relatório de qualidade, o livro que a gente fez da Jacarepaguá contando os causos. Você vai aprendendo isso na vida de república. Você tem que contar a sua história, senão você vai ficar para trás. Você tem que se relacionar. A gente tem na BASF ferramentas para se relacionar com os seus fornecedores, com os seus clientes e com qualquer outro stakeholder que você tenha. É uma característica do profissional de sustentabilidade ter essa multiplicidade de funções. É uma característica de quem mora em república saber fazer uma série de coisas. Porque você está ali aprendendo a cuidar de uma casa, aprendendo a estudar, aprendendo a ser gente, conviver com os outros, e você está ali também formando uma história. Né? 60 anos de história da Jacarepaguá é uma coisa maravilhosa. A gente tem causos e causos para contar, tem profissionais muito bem-sucedidos no nosso time, né? E a gente tem uma rede de profissionais que um ajuda o outro. Isso é uma coisa fantástica. A gente trabalha esses temas importantes em sustentabilidade, faz uma avaliação de materialidade, e a gente identifica que tem alguns temas que são mais importantes que outros. A gente identifica que você precisa pesquisar, que você precisa estudar, que você precisa melhorar os seus produtos em alguns temas, mais do que outros, em função de uma pesquisa, de uma análise de materialidade que você faz, e isso direciona toda a estratégia corporativa. É igual a República tem o seu conselho, tem o seu processo de seleção de pessoas e que vai formar toda a cara da República e vai deixar todo o legado que ela deixa em função dessa seleção que você faz, dessa pesquisa de materialidade. O que é importante para você? Que tipo de profissional? Né? Que tipo de produto, que tipo de aspecto é importante para os produtos da BASF? A gente também busca isso. Dados muito rápidos aí para a gente falar da pegada de carbono. Então, eu tenho produtos BASF sendo utilizados e 100 produtos que aí eu contribuo positivamente para o desenvolvimento mais sustentável. Eu tenho N soluções em toda a cadeia, a montante e a jusante, para eu poder contribuir para essa diminuição. Eu tenho o meu próprio parque fabril sendo melhorado para isso. E aí, só um remarque importante, a BASF esse ano inaugurou o maior investimento da sua história, 500 milhões de dólares, para construir esse complexo fabril aqui em Camaçari. É o maior investimento da BASF fora da Alemanha, é o maior investimento
no Brasil dos últimos 20 anos, é o maior investimento da indústria química depois da construção do próprio polo de Camaçari. É muito dinheiro, porque a BASF quer ou porque foi feito um estudo de viabilidade econômica, de impacto ambiental, de sustentabilidade, de que o Brasil era o melhor lugar para colocar essa plataforma. Sim, porque a gente fez um estudo de sustentabilidade, de viabilidade econômica, de impacto social e ambiental, e a gente achou que Camaçari era o melhor lugar para isso. E óbvio que a gente tem aí os projetos socioambientais, que todo mundo gosta muito de ligar isso com a sustentabilidade, mas não é só isso, como eu mostrei para vocês. A gente também tem, quando a gente fala de sustentabilidade em empresa, metas. E aí as metas têm que ser muito claras, muito objetivas e alcançáveis. Né? A sigla que se usa na empresa, SMART. Na República você tem a mesma coisa. Você tem uma meta para o caixinha telefônico, você tem uma meta para fazer o caixa da República, para dividir isso e cada um poder pagar uma despesa fixa por mês, ou semelhante, né? De mês a mês tem uma variação pequena, mas você tem metas muito claras. Não gasta tanto mais de água, não faz tanto de churrasco mais por mês. Não, você tem meta muito clara. Você aprende a lidar com isso na vida de República. Isso é fundamental para você trabalhar quando você trabalha num ambiente empresarial. A meta tem que ser clara, a meta tem que ser alcançável e a meta tem que ser atingida com todo mundo junto. A Jacarepaguá não fez esse seminário aqui sozinha, não seria capaz. A Jacarepaguá não existiria só porque ela existe sozinha no cenário. Tem outras repúblicas, tem muita gente que ajuda a gente a estar aqui. E a mesma coisa o profissional de sustentabilidade aprende. Você não trabalha sozinho, mas você influencia muita gente. Essa meta aqui o meu time não atinge, mas o time de saúde, o time de meio ambiente, o time de segurança, são eles os responsáveis por atingir essa meta. E eu, como profissional de sustentabilidade, influencio esses caras e ajudo eles a atingirem. E, por último, reconhecimento. Sustentabilidade tem que trazer reconhecimento, que também é uma forma de trazer dinheiro para o caixa da empresa. Não é prêmio, mas por eu ser reconhecido como uma empresa mais sustentável, eu vou ter preferência de compra. Eu tendo preferência de compra, eu tenho mais dinheiro, que eu posso investir mais, que eu posso ser mais sustentável. Por que a Jacarepaguá também faz isso? Para ser reconhecida como a melhor que há. Porque a gente tem mais gente querendo morar na Jacaré, que continua a Jacaré e que a gente vai ter mais 60 anos de história. Terminar a minha palestra agradecendo vocês, convidando para entrar no site da BASF. Tem um espaço de cocriação, onde a gente coloca a oportunidade de cada um de vocês fazer uma sugestão que pode virar um negócio para a BASF no futuro, em função de temas desafiantes para o nosso futuro. Nosso tema no Brasil é desperdício de alimentos, é o tema que nosso querido Roberto falou e a FAO elegeu como tema muito importante para esse ano. E a BASF está, na semana que vem, comemorando seus 150 anos de mundo, 105 anos de Brasil. Tem uma série de eventos. No nosso site você vai encontrar o resumo desses eventos e a forma que você vai poder contribuir para a gente co-criar e trazer um futuro melhor para todo mundo. Obrigado.